Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora, esse espaço que a gente tem para refletir um pouquinho sobre as coisas de Deus. Nós temos um período aqui onde você pode interagir conosco, mandar sua participação, mandar sua pergunta, sua dúvida. Eu quero te desafiar a encaminhar o link dessa aula para o seu pequeno grupo. Quem sabe alguém lá está passando uma dificuldade, está tendo alguma dúvida com relação a esse assunto, ele vai ser abençoador para essa pessoa. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, ainda dá tempo, daqui a pouquinho nós vamos começar com a aula em si. Então, aproveite. Eu quero também aproveitar para falar sobre o nosso grupo do WhatsApp. Você aqui embaixo do vídeo vai ter o link para que você possa entrar. Então, há materiais complementares à aula, vídeos, você tem livros, o pessoal que faz parte lá do grupo do WhatsApp pode manifestar aí, pode participar no chat, lembrando e testificando que a gente está bem ativo lá. Então, participe conosco, lá a gente consegue afinar o diálogo, a gente vai ter um tempo um pouquinho maior. Hoje nós temos uma aula importante, nós vamos começar a estudar o sermão escatológico de Jesus. Então eu já convido você para abrir a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 24 e juntos nós vamos ter um tempo precioso de estudo da palavra de Deus. Eu quero te lembrar também que hoje nós não vamos fazer a interação aqui, hoje no domingo, propriamente dito. Mas todas as perguntas podem ser lançadas no chat, elas serão salvas e nós teremos um vídeo durante a semana respondendo essas perguntas. Então não fique com dúvida. Se você tem alguma coisa que te afligiu aí, algo que você não compreendeu bem, participe conosco pelo chat, mande aí a sua dúvida e no próximo vídeo, no vídeo que sai durante a semana, nós responderemos ela. Ok? Boa aula para você. Deus o abençoe. Olá, na aula de hoje nós vamos tratar um tema muito especial no universo da escatologia. Nós vamos estar mais focados naquela expectativa que o próprio Senhor Jesus tem a respeito das coisas do fim. A maneira, a visão, o jeito que ele ensinou, as explicações que vêm do próprio Senhor Jesus. E essa aula nós vamos trabalhar em cima do sermão escatológico do Senhor Jesus. Vamos abrir ali a nossa discussão, o nosso aprendizado a respeito do sermão escatológico de Jesus. É importante a gente lembrar que essa aula é um início, para a gente ir se ambientalizando ao que Jesus disse sobre o fim, porque ele disse muita coisa. Então nós vamos dividir essa aula, começando o sermão escatológico hoje, e as próximas 3 aulas a gente vai olhar com calma esse trecho da Escritura onde Jesus diz muita coisa sobre o fim, né, pastor? E eu queria que você já preparasse o seu coração, nós vamos orar e pedir que Deus abra a sua mente, o seu coração para esse ensino. E eu queria que você olhasse para cada profecia, para cada ensinamento da Bíblia a respeito do fim, as coisas que vão acontecer. Jesus ele vai dar uma ordem, ele vai direcionar uma ordem, ele vai falar dos sinais, nós vamos conversar sobre isso, nós vamos aprofundar, inclusive, nas próximas aulas, a grande tribulação, da maneira como Jesus e a segunda vinda, os eventos, os fatos que envolvem a segunda vinda de Jesus. Mas o que eu queria que você entendesse é o seguinte, às vezes você lê lá no sermão escatológico que o sol vai escurecer, que as estrelas vão cair, você fala, será que vai cair na minha cabeça? E essas coisas às vezes geram medo, mas a palavra de Deus e cada ensinamento, aprenda isso, entenda isso, cada ensinamento que tem aqui sobre o final dos tempos é para que o seu coração se encha de esperança e alegria. O Senhor eu estou te explicando, eu estou te falando, eu estou te ensinando como as coisas vão acontecer, porque quando elas acontecerem, o seu coração vai ser aquecido. Você sabe, o meu Senhor já me disse isso, o meu Senhor já predisse isso. E as coisas que estão acontecendo,
é a confirmação da veracidade da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, cuida do nosso coração, abre a nossa mente, capacita para que a gente possa absorver o ensino, entender o ensino, para que a gente possa propagar, falar, contar para as pessoas que precisam ter uma experiência contigo a respeito disso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa é pensar e perceber ali nas Escrituras como Jesus deu muita importância, né, pastor, a esse assunto, ao final dos tempos. Muita gente pensa, não, vamos pensar num assunto mais prático, vamos pensar em alguma coisa que seja mais do nosso dia a dia aqui, ao contrário do que o ensino de Jesus nos mostra, né? Ele deu muita atenção, ele vai dar muita importância a esse ensino. Durante todo o seu ministério, a gente percebe em vários momentos ele falando sobre isso, ele trazendo esse assunto à tona. E um dos 5 grandes discursos que Mateus relata é sobre o sermão escatológico, né? Nós temos esse mesmo sermão distribuído ali nos 3 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles registram esse sermão especificamente. Em Mateus ele está mais completo, é por isso que a gente parte aqui de Mateus, e a minha sugestão é que ao estudar esse texto, mantenha a tua Bíblia aberta, abra aí em Mateus 24, a gente vai olhar com calma esse trecho, pensando um pouquinho em como que Jesus apresentou ele para a gente, né, pastor? Com certeza, a riqueza de detalhes que Mateus 24, Mateus 25 vai trazer a respeito dessas coisas, o ambiente aonde o Senhor Jesus, o que ele encontra, para quem ele está falando, o que está acontecendo, você vai compreender exatamente o que ele está falando, por que ele está falando, porque isso é fundamental para entender o final dos tempos. É fundamental para entender a dificuldade que a sua família, o seu povo, Jesus era judeu, o povo escolhido, e a dificuldade que eles têm para entender. Jesus vai começar a trazer e vai começar a ter uma conversa franca e clara de coisas sérias que iriam começar a acontecer, aliás, algumas que já estavam até acontecendo. Uhum. Como judeu, Jesus traz uma quantidade de crenças com relação ao fim do mundo. Ele apresenta para esse grupo de judeus mostrando aquilo que de fato procedia e não. Quando você olha para os judeus, você percebe que eles são um povo que tinha uma expectativa escatológica, né, uma expectativa com relação ao fim dos tempos muito forte. E você vê isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em diversos momentos, ele vai estar falando, olha, o dia do Senhor vai chegar. Você pega Zacarias, uma profecia forte sobre a presença de Deus vindo no final dos tempos. Então, você tem diversos momentos, esse discurso muito presente entre os judeus. E Jesus, dentro desse contexto, né, das possibilidades que os judeus levantavam ali, ele vai sentar para os seus discípulos e vai explicar aquilo que de fato procedia para a palavra de Deus. Tanto que você vê em todo o ministério de Jesus, o grande tema do ministério de Jesus é o reino de Deus, né? O reino de Deus é marcante na mensagem de Jesus. Como ele está falando, ele fala a todo momento sobre o reino de Deus, e nós vamos ver em algumas aulas para frente que esse reino de Deus, de fato, ele começa já no ministério de Jesus, mas ele tem uma concretização futura, né, pastor? E ele está falando de um reino que o conteúdo escatológico, ele vai explicar muito isso. Ele está falando de um reino para um grupo de pessoas, ele está respondendo perguntas aqui, para um grupo de seguidores ou discípulos de Jesus, mas ele também está falando para o seu povo, ele está falando para o povo que deveria receber o rei. Sim. E compreender o reino, e o povo nem recebe o rei, e o povo não aceita o reino vindo da parte do ensino do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos ver no sermão escatológico, o grande início do pontapé dessas coisas, das profecias pesadas, é com relação ao seu próprio povo. Um povo que rejeita o rei, um povo que rejeita a mensagem do reino, um povo que não está em conformidade com a proposta do Pai, com a proposta de Deus com relação ao reino, porque eles queriam um reino diferente de fato. Então, o contexto escatológico já começa aí, o não entendimento do povo com relação a tudo que viria e precisaria acontecer. E é claro que o próprio Deus vai tratar isso com o seu povo. A primeira grande, importante profecia vindo da boca de Jesus, que está no sermão escatológico, que é a destruição do templo, tem a ver com isso.
Hoje não é muito diferente, né? O pessoal também tem bastante dificuldade em compreender esse trecho específico da Escritura. E por que a gente optou por falar aqui sobre esse tema, baseado nesse livro especificamente? Porque você tem diversas correntes, né? Várias formas de se entender aquilo que Jesus falou. O nosso objetivo aqui não é apresentar nenhuma dessas correntes, é focar de fato em quais foram as palavras de Jesus e como que a gente pode entender elas dentro do seu próprio contexto, né, pastor? Toda teologia, toda reflexão a respeito disso, na verdade é uma resposta à revelação da Escritura. O nosso enfoque aqui será a revelação em si. Aquilo que Jesus falou. É por isso que a nossa sugestão é que você mantenha a tua Bíblia aberta e a gente vai olhar alguns versículos que são fundamentais para a gente compreender esse assunto. Qual era o objetivo no coração dele, né? Verdade. O que ele tinha? O que ele queria passar pregando o sermão escatológico? E se você voltar um pouquinho já, né, já entrando aqui no contexto ali do que estava acontecendo, se você voltar no capítulo 23 de Mateus, você vai ver um Jesus diferente, talvez, de que você conheça. É um Jesus que está revoltado com aquilo que está acontecendo com a religiosidade judaica. Ele chega ali num momento a julgar, né, a falar severamente contra os líderes judeus que se apresentavam como intermediadores entre Deus. Ele vai ter uma palavra dura contra os fariseus e os escribas, que eram lideranças religiosas na época de Jesus. E aí chega no final do capítulo 23, Jesus olha para Jerusalém e ele vai fazer uma triste contestação, né? Ele vai falar: olha, Jerusalém, quantas vezes eu estou querendo salvá-los, eu quero reuni-los, mas vocês não quiseram. E aí a tristeza de Jesus chega ao ponto de Jesus falar: olha, a casa de vocês será destruída. Por conta desobediência, desse coração duro, falando de uma forma geral, como todo o povo de Israel, a casa de vocês vai ser destruída. Isso está lá no verso 37. Isso gerou no coração do povo judeu algo incrível, um medo. Como assim a nossa casa vai ser destruída? Nós somos o povo de Deus, né? Nós somos filhos de Deus aqui, nós somos descendência de Abraão. E aí vem, um momento em que Jesus, nessa última semana, de manhã ele ia ao templo, ensinava ali no templo, e de tarde ele ia até o Monte das Oliveiras ter um momento com os seus discípulos, né? Quando eles saem do templo, portanto, de Jesus falar ali gravemente contra aqueles líderes, os discípulos encostam em Jesus. Vamos tentar resolver isso aqui, né? Vamos ver. Jesus, olha esse templo, olha que coisa linda, olha como ele é magnífico, olha como ele é esplêndido. E aí Jesus vai dar aquela sentença que é pesada, né? Pesada. É difícil. Ele vai falar: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E é muito importante entender a destruição do templo, que não é só a destruição do templo. O templo foi destruído, o templo foi queimado, tudo, mas tem uma destruição maior acontecendo ali. Parece que Deus está resolvendo uma questão, ele está aprumando. Jesus vem falar de um templo diferente, difícil para eles entenderem. Os discípulos estão olhando para aquele templo, admirados com a beleza do templo, admirados com as cortinas do templo, com os janelões do templo, com os muros de pedras gigantes que de fato não tinha nada naquela proporção. Aquilo que chamava a atenção, que tinha o coração. Os discípulos de Jesus estão olhando, mas olha como é belo, olha como é lindo, olha como ele é esplendoroso. E Jesus está falando: pois é, não vai sobrar nada. Sim. Não vai ficar pedra sobre pedra. Está acontecendo aqui. Existe um acordo. Quando o templo é destruído, ali exatamente cumprindo literalmente da mesma maneira que Jesus havia falado para os discípulos, isso vai acontecer de forma literal, nós já vamos ver alguns detalhes e alguns trechos aqui. Precisa entender que está sendo destruído, está sendo quebrado, está sendo mudado. Tem uma nova ordem, a gente fala de nova ordem mundial. Ali estabeleceu a nova ordem. Você já ouviu falar de nova era? Não, ali foi estabelecida uma nova era. Ali o próprio Senhor Jesus está prestes a, de fato, a implantar uma nova era. A nova era que a gente ouve hoje, no contexto escatológico, importante entender isso,
Porque a gente fala de nova era, a ciência tem estudos científicos profundos falando e alegando que a humanidade está evoluindo, ela cresce, ela melhora a cada dia, do jeito que você está vendo no jornalismo, na televisão, que você acompanha no mundo. Maneira como o ser humano está cada dia melhor, cada dia eles estão mais preocupados com a pobreza, cada dia está mais preocupado com o ser humano. Do jeito que está acontecendo, a nova era está falando, nós vamos ficar cada vez melhor, o ser humano vai ficar cada vez melhor. Bom, parece que o sermão escatológico de Jesus não está batendo muito com o que a gente está ouvindo. A nova era que nós estamos ouvindo agora é muito diferente da nova era, o novo tempo que o Senhor Jesus inaugura, que ele abre. Deus está mudando algumas coisas, a destruição do templo, o sangue derramado, só naquela ocasião mais de 1 milhão de judeus foram assassinados. Holocausto, talvez o primeiro grande holocausto, de fato, que se tem registro contra o povo judeu. Nós temos ali, Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de baixa, né, aproximada. Lá nós temos mais de 1 milhão de pessoas num contexto que o mundo não era tão populoso, não era tão grande, não era uma Alemanha, não era uma Europa, não era um mundo com as proporções em termos de habitantes como nós tínhamos em 1945, 42, 47, ali, né, naquele contexto da Segunda Guerra. Mas importante entender que está acontecendo algo maior do que simplesmente um templo pegar fogo, um templo ser destruído. E é curioso como a mensagem de Jesus choca-se com essa perspectiva que a gente tem de melhora, né? Você pensar, por exemplo, naquele filósofo, né, o Nietzsche, que falou que Deus estava morto, ou seja, essa necessidade que o ser humano tem de Deus para explicar o mundo ou para ter alguma expectativa do mundo tá morta, porque agora, no século XIX, ele falou isso, no final do século XIX, nós já resolvemos nossos problemas, nós deixamos um mundo melhor. E olha o que aconteceu no século XX, né? Um século extremamente difícil, onde essa ideia vai ruir, porque, na verdade, Deus havia previsto isso. Jesus havia previsto isso no sermão escatológico. E aí tem o balanço da palavra, da verdade bíblica, da verdade que vem inspirada por Deus, e da verdade dos homens. A verdade dos homens fala, olha, Deus tem que estar morto. Porque com tanta desgraceira, com tanta catástrofe, com tanto... Aí você vai para a Bíblia, você vai estudar, por exemplo, os conteúdos escatológicos na Bíblia, você fala, Deus está vivo, Deus está falando, Deus está mostrando. E isso já foi predito, isso já foi profetizado. É exatamente como a palavra falou, está acontecendo. Então, é antagônico esses dois paralelos. Ele está conduzindo, na verdade, para onde ele quer, né? Ele está mostrando a verdade. E é bacana que logo depois de Jesus falar isso, né, dar essa sentença pesada, então eles continuam o seu caminho e vão até o Monte das Oliveiras. E aí os discípulos começaram a ficar apavorados, né? Porque, meu Deus, eu tinha falado sobre o medo que eu tinha da destruição de Jerusalém. Agora ele fala que o templo vai ser destruído, como assim? E apavorado, eles vão chegar para Jesus e vão fazer 3 perguntas, pastor, que é, na verdade, o que vai delinear, que é o que vai determinar o que Jesus apresenta para a gente no sermão escatológico. E as perguntas estão lá no verso 3 do capítulo 24 de Mateus. Eles vão perguntar, dize-nos quando acontecerão essas coisas. A primeira, e qual será o sinal da tua vinda? A segunda, e do fim dos tempos. Então, tudo que Jesus vai falar para a gente ali no capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, ele vai ser respondendo essas 3 perguntas. Quando isso vai acontecer, ou seja, ele está falando da destruição do templo, quando que o templo vai ser destruído, qual é o sinal que o Senhor vai retornar e qual que vai ser o final o final dessa era, né? Quando que vai ser o fim do mundo? Então essas 3 perguntas serão o que vai basear a resposta de Jesus nesse capítulo. E vale a pena estudar o sermão escatológico, capítulo 24, capítulo 25 ali, Marcos 13, Lucas 21. Sim. Vale a pena estudar com base no que diz Mateus capítulo 5, voltando ali no texto bíblico, que diz o próprio Jesus falando, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tudo vai se cumprir do jeito que a palavra de Deus está colocando. Sim. Aqui nós temos um grande motivador para estudar o sermão escatológico, os evangelhos, para estudar os livros do Antigo Testamento que falam sobre o fim, Daniel, Ezequiel, para estudar Tessalonicenses,
para estudar o livro de Apocalipse, com base em Mateus, o que está escrito no capítulo 5, no versículo 18. Verdade. Então, se você olhar aí na tua Bíblia, né, Mateus 24 e 25, você vai ver que Jesus faz uma certa divisão. Então a gente vai ter alguns temas que são apresentados aí. Nessa resposta que ele dá a essas 3 perguntas, você tem o verso 1 e o 2, falando da destruição do Templo de Jerusalém. Sim. Você tem o verso 3 a 14, mais ou menos, falando sobre o princípio das dores, né, que o próprio Jesus denominou como o princípio das dores. Você tem o verso 15 até o 28, falando sobre um período de intensa tribulação. E o verso 29 a 31, falando sobre o retorno em si, o evento em si da volta de Jesus. E depois, o restante do capítulo e o capítulo 25, Jesus vai apresentar algumas parábolas reforçando o senso de vigilância. Então, esses são os assuntos que Jesus apresenta para a gente, né, pastor? Esse é o contexto que ele apresenta para a gente nesse sermão. E quando você faz um resumo das 5 parábolas de Jesus aí no sermão escatológico, existe uma mensagem e existe uma proposta: esteja preparado. Sim. Então ele falou assim, a noiva precisa ser encontrada com a candeia, com o azeite na candeia e o pavio aceso. Verdade. Porque as noivas, algumas foram encontradas preparadas e outras foram encontradas sem o óleo, o pavio já tinha apagado, e a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. E quem são esses muitos que o amor se esfriará? A Bíblia não está falando do ímpio, ela está falando de pessoas que tiveram uma experiência com Cristo. Ela está falando da igreja do Senhor, que não manteve, que não colocou óleo no seu reservatório, que perdeu a sua intimidade, que perdeu de vista o estudo da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, o interesse pelos temas escatológicos. A igreja, pessoas na igreja vão adormecendo, vão sendo influenciados por tantas coisas e perdem a influência aqui. É claro que quando nós tiramos os olhos da palavra, nós nos esquecemos de algumas coisas. Então, muitos, a Bíblia diz, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia não está falando isso, isso tem que acontecer, um decreto, vai ter que ser assim, tem que ser assim. Ela só está revelando o que é uma profecia. Profecia não muda o futuro, revela o futuro. Sim. A gente precisa entender isso. Então a profecia está falando, fique esperto. Olha, fica na vigília. Mantenha-se preparado. Quando Jesus voltar, não fique surpreso, só fique feliz. Porque você já está esperando. Então, quando chega na sua casa, você vai receber. Quando chega um visitante que você sabe que está vindo para a sua casa, você recebe com alegria, você sabe que ele vem. Quando os seus filhos que já são casados, os seus netos vêm na sua casa, você sabe, eles vão aparecer. Pode ser que eles apareçam hoje, pode ser que eles apareçam amanhã, mas quando eles chegam na sua casa, você está preparado, a sua casa está preparada, você está feliz, a sua despensa, a sua geladeira tem algum alimento para oferecer para a sua família. Por quê? Porque é dia de festa. Os netinhos chegaram aí, você que é vovô, você que é vovó. O filho casado veio com a nora, o genro, chegou. Nós vamos comer juntos, é um dia gostoso. O amigo que veio me visitar do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, da Europa, chegou, vai passar uns dias com você. Você estava esperando ele. É desse jeito que nós estamos esperando Jesus. É isso. Essa é a tônica do sermão, né? A tônica é vigilância. É por isso que ele termina com 5 parábolas falando, olha, esteja preparado, se prepare, tenha isso em mente, tenha isso em foco, não seja pego de surpresa. Agora, é curioso, né, pastor? A gente tentou aqui dividir mais ou menos os temas e separou mais ou menos pelos versículos ali. Mas há uma dificuldade. Por que há tantas interpretações diferentes para se tentar estabelecer uma ordem nesses acontecimentos? E aí é um detalhe importante quando a gente está estudando literatura profética, né? Quando a gente está falando de profecias, a gente tem que observar uma questão que é fundamental para o entendimento, que pode ser que uma profecia tenha um cumprimento parcial e depois um cumprimento definitivo. Um exemplo que a gente traz é o exemplo de Isaías. Se eu falar para você sobre quem que Isaías está falando lá em Isaías capítulo 7, verso 14, quando ele fala que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel.
todo mundo identifica, é Jesus, né? Ele está falando sobre Jesus. O problema é que um pouquinho para frente, 2 versículos para frente, o profeta Isaías vai falar que essa profecia seria cumprida antes da queda de Israel para a Síria. Lá no verso 16 e 17, ele reforça essa ideia de que a profecia seria cumprida naquele momento. E a profecia ali, se você estudar o livro de Isaías, ela tem um cumprimento parcial com o nascimento do rei Ezequias, que é com o rei Ezequias que surge então um rei chamado por Deus para governar o seu povo. Só que a gente sabe que aquela profecia não se resume a Ezequias. Você tem, por exemplo, um pouquinho mais para frente, no capítulo 9, verso 6, essa criança que nasceria sendo chamada de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isso só pode ser atribuído ao próprio Cristo, ao próprio Messias. Então, quando eu olho para as profecias, eu tenho que ter atenção de que ela pode ter um cumprimento parcial e depois um cumprimento pleno. Às vezes, Jesus, no capítulo 24 aqui de Mateus, ele vai estar falando de uma coisa representando outra, ou falando de 2 coisas através do mesmo versículo. Esses cuidados a gente tem que ter. E é por isso que hoje, nessa aula e nas seguintes, a nossa ideia é tentar identificar em que momentos que Jesus falou, sobre o que ele estava falando, para tentar fazer uma separação baseada nisso, né, pastor? Existe um conceito aqui, nos estudos da profecia, na teologia, onde você fala da dupla, a profecia ela pode ter uma característica onde ela vai acontecer 2 vezes, ela tem duplo cumprimento. Então, por exemplo, o nascimento do rei Ezequias foi profetizado. Sim. Profetizou sobre o nascimento do rei Ezequias. Só que o rei Ezequias, ele era somente um ensaio, uma demonstração ou uma ilustração do que realmente é importância na profecia, que era o nascimento de Jesus. Nasceu um rei humano, um rei de um reinado temporal, de um reinado curtíssimo, de um reinado terreno, um rei que em algum momento seria destruído, morreria, sairia de cena, e apontando para a profecia de um rei que esse reinaria eternamente. Sim. Esse não pararia de reinar nunca. Esse rei viria, mudaria a história da humanidade. Então, esse duplo, né, sentido de uma profecia, ele vai acontecer. Inclusive, quando você pega, por exemplo, a própria destruição do Templo de Jerusalém, você começa a observar a Escritura, você observa que essa profecia se cumpriu, mas que ela também vai se cumprir. Porque a terra vai ser desolada. Aqui está claro, quando no versículo 29, por exemplo, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, ou seja, o Senhor vai botar tudo no chão. Isso. Ele fez isso com o Templo de Jerusalém. Ele fez isso com Jerusalém, ele fez isso com os muros de Jerusalém, ele fez com que aquele povo que vivia ali tivesse que fugir. Muitos se salvaram, inclusive, porque fugiram. Além de mais de 1 milhão que morreram, mais de 1 milhão de judeus que morreram. Mas precisa entender isso. A profecia, você precisa observar e entender, porque ela vai te ensinar muitas coisas. Isso. E ali nós vamos tentar, então, durante essas aulas, identificar como é que eu posso saber do que Jesus está falando. Se está falando daquele momento específico da destruição do templo, se está falando de um momento futuro, isso a gente vai conversar no decorrer dessas próximas aulas. E é a própria Bíblia que vai dar a resposta. Ela que vai dar a resposta. É o próprio sermão ali que vai direcionando a gente por esse caminho. Talvez uma pergunta que seja importante a gente fazer, então, pastor, a gente está falando aí de coisas que têm cumprimento futuro ainda, mas a gente está inserido no contexto do fim? Sim ou não? A gente está envolvido nisso ou a gente está aguardando só algo acontecer? Estamos vivendo o fim ou não? Pois é. Estamos na jornada do fim, né? A Bíblia fala do nascimento. O professor Leandro estava falando, por exemplo, da primeira vinda, vamos chamar assim, de Jesus, o nascimento de Jesus. Quer dizer, nasceu um rei. A maioria das pessoas não perceberam, inclusive do seu povo. A impiedade não percebeu que estava nascendo um rei, tão importante que era Jesus. Muitos dos seus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Também não entenderam. A segunda vinda, alguns fatos ainda vai confundir. Quando você fala assim, houve o arrebatamento, não se preocupe, vai ter explicação lógica da parte da ciência
para um desaparecimento de tantas pessoas. Eles vão desviar o foco da palavra. Por isso que muitos se confundirão. Quem não conhece as profecias vai se confundir, mesmo com um fato tão enorme, Tão evidente, né? Tão evidente, não tenha dúvida que muitos vão ficar confusos. Sabe quem é que não vai ficar confuso? Aquele que de fato está aqui, de olho na palavra, que conhece a profecia, que conhece a palavra, e é exatamente isso, para isso Jesus pregou esse sermão, para deixar você e para me deixar informado sobre as coisas do fim. Verdade. E é curioso quando você abre, por exemplo, a tua Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 2 e verso 18, você vai ver o apóstolo falando, olha, filhinhos, é já a última hora. Ou seja, a gente já está no contexto de última hora, a gente está envolvido nessa jornada do fim, porque últimos dias na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, ele é inaugurado naquele momento da morte e ressurreição de Cristo, né? Ali há uma inauguração dos últimos dias. Você vê em diversos momentos o próprio Paulo citando isso, e você vê especialmente lá no livro de Atos, quando Pedro está pregando logo após o Pentecoste, Pedro vai falar, olha, esse aqui é o cumprimento da profecia que foi dada lá em Joel, no capítulo 2 e verso 28, que diz que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado. Então, a partir do momento que houve ali o Pentecostes, evidencia para a gente que nós estamos na última hora. Portanto, essas pessoas que falam, não, mas eu ouço desde criancinha que Jesus vai voltar e ele nunca vem. Pois é, nós estamos há 2000 anos falando que Jesus breve vai voltar, porque é isso que a Bíblia nos orienta. O breve de Jesus não é o nosso breve. O breve de Jesus é estejam prontos, porque eu posso retornar. A qualquer momento. A qualquer hora. A qualquer momento. Ele pode retornar a qualquer momento. Como é que aconteceu ali, professor Leandro? Em si, né, o relato de Flávio Josefo, por exemplo, Sim. Quais são os detalhes do ocorrido? Então entramos no primeiro ponto ali do sermão, né, que é essa destruição do templo. E primeiro é importante a gente pensar o porquê que era tão importante o templo para o judeu. O pastor já bem colocou, né, como o templo era um ponto central da religiosidade dos judeus. Então o templo era aquilo, era a representação da presença de Deus no meio deles. Quando eles eram julgados, quando eles eram chamados à atenção, pelo próprio Cristo, eles diziam, não, olha aqui, nós somos filhos de Abraão, olha o templo aqui, ó Deus aqui no nosso meio. Eu posso fazer o que eu quiser, Deus está aqui. Qual outra nação do mundo tem um templo como esse daqui, que é a presença de Deus em nosso meio? E ele, de fato, era suntuoso, né, pastor? Como você bem colocou, ele começou uma reforma, esse terceiro templo de Jerusalém, né? Você teve o primeiro templo lá com Salomão, depois você teve um segundo templo ali na época de Ageu, por Zorobabel, e daí o terceiro templo, que foi o templo de Herodes, que começa uma reforma cerca de 19 a.C. Então, quase 20 anos antes de Cristo, começa uma reforma e na época de Jesus ainda estava acontecendo reforma, porque era uma luxuosidade, era algo esplêndido. O pessoal olhava para aquilo e ficava impressionado com o glamour que aquele templo tinha. E é muito importante entender que o coração do povo está nisso. É muito importante entender que, por exemplo, nesse momento onde Jesus surge, a primeira vinda dele, quando inicia-se o ministério de Jesus, aquele povo estava muito apegado à matéria. Então, o ritual era muito importante, o sacrifício era muito importante, cada objeto do templo era muito importante, a estola, a indumentária do sacerdote, aquele simbolismo, tudo aquilo. A religião, ela tinha tomado e dominado o coração e a mente, e até isso foi o objeto de cegá-los. Aliás, quem cega aquele povo, o próprio povo de Deus, é o próprio Satanás. Quando o Senhor Jesus vem e ele faz a profecia, ele fala sobre a destruição de tudo isso, e ele está falando assim, olha, vai vir um imperador aqui, o imperador não, vai vir um general de guerra aqui e vai destruir isso aqui, isso aqui não vai restar pedra sobre pedra, mas ele está falando, ele não está falando simplesmente do general Tito que se tornaria imperador, ele está falando, Deus vai demolir esse templo. Deus vai acabar com todo esse ritual. Deus vai acabar com toda essa religiosidade. Vocês cometeram um grande erro. O povo de Deus cometeu um grande erro. Eles não receberam o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. E eles vão pagar um preço muito caro, porque Deus vai acertar isso. Então,
aquela escatologia ali que acontece para o templo, aquele fim, aquela destruição, na realidade tem um significado e tem um castigo estabelecido ali, porque de fato aquele povo que deveria receber o Messias, que conhecia a profecia, que foram advertidos, não fizeram isso. Então vamos cuidar com a escatologia, vamos entender, para não cometermos o mesmo erro, para não vivermos o tempo de fim como se não estivéssemos no começo. A gente até separou daí o trecho em que Jesus vai fazer a promessa dessa destruição. É interessante a gente pensar que Jesus aqui, ele está profetizando isso mais ou menos ali em 33, né, depois de Cristo. E essa profecia, ela só se cumpriria dali quase 40 anos. Dali quase 40 anos é que, de fato, haveria o cumprimento dessa profecia. Olha o que Lucas fala pra gente lá em Lucas 21, do verso 20 até o 24, quando Jesus faz a promessa da destruição do templo. Ele diz o seguinte: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são dias de vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Geralmente a gente tem essas expressões, né? O pessoal pesquisando muito sobre o que significa, falar sobre inverno, né? Que o meu retorno não se dê no inverno, falando sobre as grávidas ali. E a gente percebe que isso tem um conteúdo muito desse momento, né, pastor? Por exemplo, quando ele fala sobre que o retorno de vocês, que a fuga de vocês não se dê no sábado. É um contexto judeu, é um contexto onde essas seriam dificuldades para eles, né? E há, de fato, o relato de que haviam muitas pessoas que, ouvindo isso, leram essa profecia, lembraram das palavras de Jesus, e lá no ano 70, quando Tito invade a cidade para destruir Jerusalém, os cristãos, por lembrarem dessa profecia, eles fugiram. Na verdade, Eusébio de Cesareia, que é um historiador lá do século IV, depois de Cristo, ele tem um livro chamado História Eclesiástica e ele vai relatar que os cristãos que ouviram e lembraram dessa profecia, lembrando que era para fugir pelos montes, eles fogem e eles vão até uma cidade chamada Pela, onde eles criam uma comunidade cristã daqueles que foram fugitivos desse período tão terrível. Né? E muitos, aqueles que realmente observaram a palavra e fugiram, eles salvaram as suas vidas. Pois é. E uma massa muito grande, infelizmente, foi massacrada. Simplesmente uma ordem de um imperador, Vespasiano, vai para cima, derruba tudo. Sim. É interessante a gente pensar que isso não foi uma tarde, não foi um dia, não foi uma semana. Foram 3 a 4 anos de cerco, a cidade sitiada, sim, Jerusalém totalmente tomada. Essas pessoas estavam ali dentro, passando um grande sufoco, ou seja, o juízo de Deus estava estabelecido. Um grande sufoco, fome, sede, dificuldade de sair para conseguir alimento, qualquer possibilidade ali com relação à água, o que aquele exército inimigo podia fazer para impedir de fato que eles prosperassem por dentro daqueles muros. Isso aconteceu. O último cerco é o templo. É o lugar mais fortificado, mais seguro. Eles vão para o lugar mais seguro, mas é lá naquele lugar, seguro para os homens, aonde o Senhor vai revirar todas as pedras e através desse imperador, através de Tito, o general, o império vai massacrar Jerusalém, não só o templo. Sim. Na verdade, essa aula a gente está bem baseada também naquilo que aconteceu na história, né? Então a gente vê os historiadores, como eles contam para a gente o que aconteceu. E Flávio Joséfo, o pastor até citou, né? É um historiador lá dessa época também, logo depois desses acontecimentos. Ele, na verdade, está envolvido nisso, porque ele defendia, ele era um homem judeu, de guerra, né? Era um judeu de guerra, e ele acaba
ele protegia uma área da Galileia. Quando o Império Romano toma posse ali, percebe que ele tinha certas vocações, inclusive para a escrita. Dotes. E leva ele para o Império Romano, lá para Roma. Ele acaba sendo preso lá, fica lá, mas dá a possibilidade dele escrever. E ele vai escrever muito sobre o povo judeu. Ele tem um livro bem conhecido, que é a História dos Judeus, onde ele vai relatar como foi a destruição do templo, especialmente. Ele conta pra gente que muita gente, por esse senso que o judeu tinha de que o templo era a presença de Deus e que a religiosidade dele estava vinculada ao templo, quando eles veem o povo entrando, veem os romanos entrando na cidade, eles correm de fato para o templo e se trancam lá. E começam a aclamar a Deus, pensando, Deus, ó, a gente está no teu templo, olha aqui a construção que a gente fez para o Senhor, ó, isso aqui é a tua presença, não pode. E, na verdade, Flávio Joséfo conta pra gente que um dos soldados vai pegar um tição, né, uma madeira em chamas, né, e ele vai jogar lá e o templo vai ser destruído a partir daí. Há uma matança generalizada, há uma destruição generalizada. Até porque total. O povo está encurralado. Eles não têm para onde fugir. Pois é. E lembrando que, como havia muito glamour, havia muito ouro. Então esse ouro que estava no templo, quando ele é derretido pelo fogo, ele começa a correr pelas paredes. E o que os soldados romanos vão fazer? Eles vão destruir as paredes para tirar o ouro. Precisa tirar a pedra porque ele entrou ali nas frestas, né? Fresta. E cumpre exatamente aquilo que Jesus havia dito, que não ficaria pedra sobre pedra, porque foi toda tirada para a extração do ouro. É impressionante a precisão da profecia de Jesus tanto tempo antes a respeito desse evento, né, pastor? Alguns relatos, como Flávio Joséfo, são importantíssimos para confirmar isso. É um conteúdo extra-bíblia, né, porque houve contestações, sim, mas hoje a quantidade de comprovações, a arqueologia, o que ela já mostrou e desvendou de tudo isso, as informações, em 2000 anos de história, de pesquisa, de revirar a terra para achar a história, o que a gente tem é uma grande confirmação daquilo que Jesus falou. Nós não precisamos disso. A Bíblia, para nós, ela é suficiente. Quem precisa disso é o mundo, para poder ler e acreditar. Aqueles que são salvos devem olhar para isso e entender o quanto isso aqui de fato é verdade e o quanto essa verdade já foi comprovada, que é alguma coisa também que alegra o nosso coração. Verdade. E pensando agora sobre a destruição de um modo mais geral, pastor, o que a gente pode extrair desse fato, né, tão triste para o povo judeu, essa experiência tão dolorida para eles? O que serve hoje para a gente refletir e aplicar na nossa vida? Bom, exatamente você analisar o desvio do coração de um povo, a mente fechada para ouvir Deus, para enxergar o que Deus está fazendo. Isso é possível. Nós podemos nos apegar à religiosidade, nós podemos nos apegar a uma vida de culto e não de intimidade simplesmente, a uma vida de religião e não uma vida onde a gente viva sobre essa autoridade e com a autoridade que Cristo dá. Isso aconteceu, aquele povo perdeu, abriu mão de algo precioso que o Senhor tinha dado para eles. Eu posso fazer isso, o professor Leandro pode fazer isso, você pode fazer isso. Nós podemos nos apegar ao legalismo religioso, nós podemos nos apegar à história da igreja simplesmente e não às letras vivas desse livro e viver de fato mergulhado. O Senhor acabou com o sacrifício, o Senhor profetizou e acabou com o sacrifício, ele acabou com toda aquela ritualística e ele traz um culto vivo, um culto racional, que é o que Romanos capítulo 12 Paulo nos ensina, e é exatamente assim que nós vivemos. Hoje, o templo foi destruído e um novo templo surge. O templo somos nós, a Igreja de Cristo. Há uma tentativa hoje, né, de se puxar alguns elementos ali do Antigo Testamento, do culto judeu, para aplicar na igreja, né? Você tem, por exemplo, a ideia de um altar ali, você tem vários elementos de culto, uma certa judaização do culto ao Senhor, né, hoje. E quando a gente olha para esse evento, a gente vê como isso é inútil. Jesus profetizou que isso marcaria um fim para o culto judeu. Não há nenhuma necessidade que a gente busque elementos do culto judeu para aplicar, porque agora veio luz.
Antes a gente via como que por sombra, é a palavra de Paulo, né? Tudo isso que a gente vê no Antigo Testamento são sombras daquilo que viria, inclusive o culto. Então, todo o culto judeu eram sombras daquilo que viria. Quando Cristo vem, ele mostra pra gente como de fato é a adoração a Deus. Ele vai dizer, olha, é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Né? A verdade é que não faz nenhum sentido hoje um líder religioso se vestir como um sacerdote do judaísmo. Não faz nenhum sentido hoje um espaço de culto construir uma arca e ter uma arca lá como se fosse a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, daquela forma, não é mais necessária. Foi estabelecida uma nova aliança e essa nova aliança não envolve uma arca. Essa nova aliança é Cristo que estabeleceu. Não faz nenhum sentido, nenhum objeto, não faz sentido tocar chofar, porque nós não estamos nesse tempo. Estamos no tempo de Cristo. Estamos no tempo da comunhão. Estamos no tempo do Evangelho vivo. Estamos no tempo das testemunhas vivas, das testemunhas que são propagadores de um evangelho simples e transformador e abençoador. Verdade. Um último ponto ali que é importante a gente ressaltar, né, pastor? Quando a gente olha para o capítulo 24 de Mateus, é perceber que a gente tem que ter um cuidado quando lida com questões escatológicas. Porque geralmente hoje, escatologia, a posição escatológica virou quase questão de fé. Então, se você pensa um pouquinho diferente de mim, acha que algo vai ser literal e eu acho que algo vai ser mais simbólico, então já gira um atrito. Não é isso que Jesus está colocando aqui para a gente. O objetivo de Jesus apresentar isso para a gente é que o nosso enfoque esteja na vigilância. Aquilo que o pastor falou, a gente pode ter interpretação um pouquinho diferente, em algum ponto que não seja essencial de fé. Amém. Paulo fala sobre isso. Um pensa que deve comer, outro pensa que não deve comer. Amém, tranquilo, isso a gente resolve. Mas as questões que são essenciais de fé, essas a gente tem que ter um cuidado. E quando a gente olha para a escatologia, o enfoque do capítulo 24 é exatamente esse. Vigie, esteja preparado, olhe para a sua vida, viva hoje de acordo com quem vai passar a eternidade ao lado de Jesus. Sermão escatológico, a jornada do fim. Estamos fechando aqui essa aula, agora estamos aguardando as suas perguntas para poder responder. Se eu ou o professor Leandro puder responder, nós vamos responder. Sim. Se não, nós vamos pesquisar para que você possa ter uma resposta. É tempo de crescer. Graças a Deus pela palavra, graças a Deus pelas profecias, graças a Deus pelo que Ele nos deixou. Isso. Até a próxima aula, então. Deus o abençoe. Você participou de mais essa aula. Eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas. Tenho certeza que foi despertado em você uma sede ainda maior pelo conhecimento do conteúdo bíblico. Agora eu quero desafiar você a pegar esse conteúdo, a enviar para pessoas. Aí tem link onde as pessoas podem participar ali do grupo de WhatsApp, onde nós estamos sempre fornecendo respostas e colocando materiais para acrescentar no seu conhecimento, no teu desenvolvimento como cristão, o teu entendimento do conteúdo bíblico. Compartilha, convide pessoas para assistir essa aula e entender um pouco mais sobre o sermão escatológico, os ensinamentos de Jesus. Te aguardo na próxima semana. Até lá!